Abre aspas. Desliga esse computador, menino, vai dormir. Fecha aspas. Mães em geral. Abre aspas. Ah, pronto, tô sem time. Disse o Yasuo que tava lá, vidando a porcaria de um frutomel no rio. Boa noite, meu nome é Matheus Stevanato e eu vou falar sobre a influência dos jogos no dia a dia. Bom, para falar sobre jogos, primeiramente nós temos que bater em um ponto, que esse ponto é o boss da ignorância. Muita gente fala que videogames fazem mal para a saúde, todos deixam os adolescentes viciados, mas... Bom, vamos falar sobre essa situação antes de falar sobre videogames. Primeiramente, vamos falar sobre o que é um videogame. Tudo que está em uma tela, que você consegue interagir com um teclado, com um mouse, touchpad do celular, controle, ou qualquer coisa que você consiga mexer, e aquilo seja um jogo, parabéns, você está em um videogame. Isso é a definição geral. Um tema que é muito falado sobre videogames, quando você fala, uma das primeiras coisas que vem na cabeça, é o vício versus o lazer. Nossa, meu filho passa o dia inteiro jogando, ele é viciado em videogames, não sei o que lá. Primeira coisa que eu tenho que falar é que o vício em videogames ele é considerado pela OMS uma doença reconhecida e ela tem tratamento. A segunda coisa que eu tenho que falar é que ficar jogando videogame o dia inteiro, assim, não é considerado vício. O vício começa a ser considerado a partir do momento que a pessoa ela começa a se privar de coisas naturais do ser humano. Como, por exemplo, tomar água, ir ao banheiro, parar de sair do quarto, parar de ver as pessoas que gosta, deixar de sair de casa simplesmente para ficar jogando videogame, cara. A pessoa perde a vida social, a vida saúde, ela perde tudo. Bom, uma coisa que influencia bastante no vício dos videogames é a FOMO, que é traduzida do inglês, que é o Fear of Missing Out, em português seria o medo de abandono ou de esquecimento, é que jogos online não tem pausa. Você tá lá jogando o seu CS, Valorant, LoL, Dota, enfim. Você não pode falar, peraí time, que eu vou ali, a mãe tá me chamando, eu vou sair, não posso fazer isso agora. E eu não posso sair também porque eu vou abandonar o time. E como é online, é um negócio que fica meio esquisito, né? Porque você tá lá, vai ficar 4 contra 5 e vai ser meio mal o seu time. Então, as pessoas elas começam a desenvolver um medo de, como se fosse, eu tive que sair aquela vez, daí a próxima vez eles vão me sair, que eu vou ter que sair de novo, e assim vai ser um ciclo, e eu vou abandonar meu time muitas vezes. E isso vai fazer as pessoas não quererem mais jogar comigo, porque eu abandonei ele. Daí o medo de abandono ou de esquecimento. 2% da população mundial é diagnosticada com o vício em videogames. Mas calma, que também não é só coisa ruim que videogame traz, porque se fosse seria algo proibido, né? Então vamos dar uma calmadinha aí que agora a gente vai falar das partes boas do videogame. Um ponto que eu tenho que ressaltar é que os videogames, eles só vão fazer mal para você se tiver um descontrole durante o uso deles. Porque assim, se você jogar tranquilamente, sair, tomar água, comer, ou fazer todas as coisas que eu listei que são sintomas do vício em videogames, você não vai estar viciado, porque você não vai estar em um uso descontrolado, você vai estar ainda tendo uma vida. Então, com isso, você vai ter uma regra, assim, então você não vai perder esse equilíbrio no jogo. Então, o único prejuízo que os videogames realmente trazem é quando você não tem um controle sobre você próprio. E agora, eu vou falar sobre os benefícios do videogame, né? Porque, só tô tocando o pau neles. Bem, muitos videogames fazem bem para a saúde mental e para a física, e alguns até para comportamentos sociais. Como, por exemplo, jogos da memória, jogos de estratégia, todos eles influenciam o seu psicológico e que faz você pensar e agir. E também tem os jogos de videogame com Kinect no Xbox, ou com a câmera do PlayStation, ou Wii, que são jogos que nem Just Dance, que você se mexe e eles melhoram o seu físico. Então você não fica lá parado jogando, você se exercita. E esses são tipos de jogos que fazem bem para a saúde. Os jogos influenciam em muitas coisas positivas em você, como a concentração, a trabalho em equipe para jogos coletivos, o pensamento lógico para jogos de puzzle ou jogos de qualquer tipo, todo tipo de coisa que você tem que pensar, né? Raciocínio rápido e resoluções de problemas, tudo também envolve alguma resolução de problema, porque senão, se você só tiver o seu caminho livre para fazer o que quiser, não tem graça.
A coordenação motora, porque não é qualquer um que consegue fazer aquele combo delicinha no Mortal Kombat, né? Também a gente tem capacidade de tolerância à frustração. Porque imagina, tá você lá jogando seu LOLzinho, tá você com seu time. Você tá ali fazendo tudo que você tem pra ganhar, daí chega aquele cara lá, usar o exemplo do Yasuo de novo, 0/11, que tá fidando frutomel, morreu para um guejo. O cara vai fazer o quê? Vai ficar reclamando de você, vai ficar reclamando do seu time inteiro, tá zaralhando seu jogo. Você só queria ganhar, cara, e tem que ficar um cara desse no seu time. É bem frustrante, e eles aumentam bastante a capacidade de tolerância à frustração. Jogos não foram feitos só para dar prazer para as pessoas, como eu falei anteriormente. Muitos deles têm funções pedagógicas. Muitos jogos foram feitos por psicólogos, psiquiatras e por terapeutas ocupacionais para ajudar pessoas que têm neurodivergências ou algum tipo de deficiência psicológica para poder auxiliá-las a se envolver socialmente, para melhorar a coordenação motora. Que nem, por exemplo, um exemplo muito bobo. Sabe aquele Pionotais que você jogava em 2016? Esse é um jogo que melhora muito essa capacidade de coordenação motora e conseguir focar em coisas. Porque você fica lá mexendo nos teclinhas que vem descendo a velocidade da luz para você. Guitar Hero também. São jogos bem bobos que auxiliam bastante com isso. Os jogos afetam principalmente 3 regiões do cérebro, que são o córtex pré-frontal, que mexe com o controle e a atenção, o córtex parietal, que é com a mudança de foco, o multifoco, olhar para 3 lugares da tela ao mesmo tempo, e com o córtex cingulado, que com as funções de comportamento e sentimentos. Bom, agora que eu já consegui quebrar um pouco o conceito de que jogos são coisas ruins e que vão fazer mal para você e te fazer uma lavagem cerebral, que você vai parar de querer existir em sociedade, só ficar no videogame, eu vou falar sobre alguns tipos de jogos e como que eles mexem com o seu cérebro. Em primeiro lugar, a gente tem os FPS, First Person Shooter. Vocês já devem ter ouvido falar ou jogado um CS ou Valorant, que são 2 jogos de tiro muito famosos. Atirador em primeira pessoa, é tradução literária. Esses jogos, você precisa ter muito reflexo, foco e trabalho em equipe. Porque sozinho, a não ser que seja muito bom, você não consegue carregar uma partida de Valorant. Você vai principalmente precisar ter comunicação, você precisa ter aquela jogabilidade em equipe. Se o cara tá indo pra lá, eu preciso vir pra cá. Tem que ter aquela coordenação e você saber onde se colocar. Battle Royale é outro tipo de jogo que geralmente envolve tiro, que ele começou tudo como um mod de PUBG, que PUBG começou também como um mod de Arma 2, que era um jogo de FPS. Sim, Battle Royale são mods de mods, por incrível que pareça. Fortnite ou Free Fire, até Brawl Stars, eu acho que pode ser considerado Battle Royale, dependendo do modo que você jogar. Eles influenciam muito na parte que você tem que ter a sua capacidade de reflexo, igual nos de tiro, que são os FPS. Tem a parte de exploração de mapa, que ela auxilia mais na parte de direcionamento e conseguir resolver problemas, que nem, por exemplo, se perder ou ir para a zona segura. E a área de cooperação em time, que nem a maioria dos jogos online em time, que são de você se relacionar com outras pessoas e conseguir dividir certinho as tarefas, se colocar no seu lugar do seu time, coisas desse tipo. O próximo estilo de jogo é FPA, First Person Adventure, aventura em primeira pessoa. Rafting Survival, Metroid Prime, Resident Evil Village, Minecraft. Esses jogos são de aventura em primeira pessoa. Eles envolvem o seu psicológico, o seu raciocínio de capacidade de resolver problemas e solucionar puzzles. Para você poder passar de nível, passar de fase, avançar de estágio, você tem que resolver algum tipo de quebra-cabeça, normalmente. Ou em jogos como Minecraft e Rafting, que você tem que conseguir construir a sua base e conseguir sobreviver lá pelo máximo de tempo possível enquanto tem um tubarão querendo pegar a sua jogadinha. E com isso você vai tendo que ir equilibrando todo o seu espaço lá, tem que se ir ajeitando no lugar lá, e isso melhora muito sua capacidade de desenvolver, não como se fossem lugares apertados, se ajeitar neles. Você consegue se localizar melhor em lugares, você trilha melhor caminhos, começa a ajustar coisas melhores para tomar decisões mais rápidas, com coisas que você não precisaria normalmente pensar tanto. O próximo tipo de jogo que eu vou falar, Player vs Player, que é um dos tipos de jogos mais comum e um dos que são os mais queridos pelo público, porque quem que não gosta de chegar lá na pessoa que você tá contra e acabar com a cara dela, né? A não ser que seja ruim, daí você não gosta. Bom, jogos de jogador contra jogador sempre vão ser jogadores contra jogadores. Não vai ser igual, por exemplo, em um Assassin's Creed que você vai estar contra bots.
Você vai estar contra outro jogador que pensa igual a você, às vezes não tão bem, às vezes melhor que você, mas ele pensa. Ele é um ser humano, carne, osso, cérebro. Geralmente, esse tipo de jogo envolve ganhar uma partida de mais ou menos uns 3 minutos até 40, depende. E jogos desse tipo são Mortal Kombat, FIFA, CS, jogos que são você contra outra pessoa. O próximo tipo de jogo que eu vou falar é RTS, na minha opinião, um dos tipos de jogos mais difíceis que tem. Porque pensa assim, você está lá jogando StarCraft ou Warcraft, que são os 2 jogos mais famosos desse tipo. Você tem lá o seu castelo, seu reino, seu império. Usou o StarCraft 2 de exemplo, que foi o que eu mais joguei. Você está lá com os Protoss. Você está fazendo a sua base, você mandou a sua sonda e coletar recurso, e enquanto isso, a fonte dos terranos está lá preparando um exército gigante para atacar você, tudo isso em tempo real, enquanto você está ocupado tentando pegar minério. Então, a pessoa que mais conseguir dividir o multitasking dela, a maior capacidade de administrar recursos, pensar ativamente, rapidamente, ter uma visão gigante de mapa, é a que vai ganhar aquilo, e é a que souber mais também sobre o jogo, né? Porque não é só ter isso. Mas esse tipo de jogos envolve muito a sua capacidade de pensamento lógico rápido. E, sinceramente, eu sou bem ruimzinho nisso. Bom, vou falar do MOBA, meu estilo de jogo favorito. MOBAs, Multiplayer Online Battle Arena. Arena de jogadores multiplayer online. É um tipo de jogo que você tem o seu mapa, geralmente ele é espelhado, onde os jogadores vão ter que chegar de um lado para o outro do mapa e acabar com uma fonte inimiga normalmente, que nem no Dota e no LoL, e no Wild Rift. Inicialmente eles foram lançados como um mod de Warcraft 3, feito pelos fãs. Esse tipo de jogo, ele influencia muito a sua visão de mapa, a sua capacidade de administrar os seus recursos em relação aos outros, porque, por exemplo, você não vai pegar um personagem que ele começa no começo do jogo e fica pegando todo o dinheiro do jogo, porque você não vai ficar forte no final, você tem que deixar para a pessoa que é mais forte no final do jogo, que é o considerado Hyper Carry. Mas eu não tô aqui pra falar de LoL. Bom, esse tipo de jogo vai influenciar você na capacidade de fixação, porque que nem eu falei já, usei de 2 vezes exemplo nessa apresentação. O Yasuo 0/11 fidando a Furtomel, você vai ficar bem frustrado contra ele. E também, que nem eu acabei de dizer, a visão de mapa. Agora eu vou falar sobre os tipos de jogo que mais envolvem a criatividade. Os RPGs e os MMORPGs. RPG, Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis. Assassin's Creed, God of War, são o tipo de jogo que você entra num personagem e o seu objetivo é seguir a trilha desse personagem e fazer a missão que ele tem. Ou que nem, por exemplo, em God of War. Você tá lá com o Kratos, vou meter a porrada em deuses da mitologia que eu tô no jogo. Esse é o meu objetivo. Você vai seguir o personagem, você vai pegar ele e você vai seguir esse caminho. Você vai seguir do seu jeito, seguindo as missões do caminho do jogo. Mas você está interpretando o papel do Kratos e você vai ser ele até o final. MMORPG é um pouco diferente. Porque quando você está naquele servidor daquele joguinho, todo mundo tem 522 bonequinhos no mapa, e seu PC começa a travar porque tá todo mundo tacando spell no lobby, é o MMORPG. Multijogador massivo online de papel de interpretação de papéis. Neverwinter é um dos exemplos de jogos mais jogados de MMORPG, que você cria o seu personagem e você vai upando ele para ele escalar e conseguir subir de nível, vai fazendo missãozinha. E assim você trilha o seu próprio caminho numa aventura que é baseada que nem em RPG de mesa, que é o Dungeons and Dragons ou um Tagmar da vida. Enfim. Essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e desmentido um pouco das coisas que alguns pensavam sobre jogos. E boa noite, e para todas as mães que falavam que os filhos são viciados porque jogavam a noite inteira, dá uma pensadinha sobre isso.